Olá, aqui é o Bruno Araújo do construçãoprodutiva.com.br e eu quero complementar uma informação sobre o vídeo que eu comecei a falar ontem, sobre especificação de paredes em drywall, sobre tipologias de parede em drywall. E o que eu queria falar? Eu queria falar um pouco mais sobre isolamento acústico. Por quê? Eu estava assistindo aqui um material sobre isolamento acústico em paredes de alvenaria. E o que é interessante a gente fazer? A gente comparar o que era feito na construção tradicional, em alvenaria, né, de blocos cerâmicos e tudo, com uma parede de gesso acartonado, de drywall. Então, quando a gente pega uma parede de alvenaria, de bloco cerâmico, bloco de vedação de 9 centímetros, com 1,5 cm de cada lado de revestimento, né, de emboço, de reboco, você tem uma parede com 12 centímetros de espessura total e um isolamento aí em torno de 38 decibéis. Com a parede de drywall, para você ter esse mesmo desempenho acústico, de isolamento acústico, você vai ter uma parede de 9,5 centímetros com uma chapa de cada lado. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que a parede de alvenaria ela vai pesar em torno de 130, 140 quilos por metro quadrado, enquanto que a parede de drywall ela vai pesar em torno de 20 quilos por metro quadrado. Você tem uma parede de alvenaria quase 7 vezes mais pesada para você ter o mesmo desempenho acústico. E por que isso é importante? Porque quando você faz o dimensionamento da estrutura da edificação, o peso das divisórias internas vai ser considerado. E você tem que fazer uma estrutura mais robusta, mais reforçada, simplesmente para sustentar o peso das divisórias internas. É uma perda de dinheiro, além, enfim, perda de tempo na hora de executar. Quando você fala de divisórias entre unidades, que era o que a gente estava falando no vídeo de ontem, você tem que ter um isolamento ainda maior. Você vai ter que ter um isolamento aí na faixa dos 40 a 45 decibéis. E aí a parede de alvenaria, para chegar nesse nível de isolamento, eles têm que fazer, com bloco de vedação, eles têm que fazer 2 camadas de alvenaria. Então eles vão ter uma parede dupla com revestimento de emboço, reboco, de 1,5 cm de cada lado. Então eles vão ter que fazer uma parede de 25 centímetros de espessura para chegar aí nos 40 e poucos decibéis, quase 50 decibéis, que seriam necessários. E numa parede de drywall, a gente faria esse mesmo isolamento acústico, teria esse mesmo desempenho com uma parede de 12 centímetros. A gente já está falando de metade da espessura da parede quando a gente está comparando o mesmo desempenho acústico. E o pior, quando a gente está falando de peso, o peso dessa parede de alvenaria, dessa parede dupla de alvenaria, é em torno de 240 quilos por metro quadrado. E essa parede de drywall com 2 chapas de cada lado e um montante de 70, vai ser uma parede aí com 12 centímetros, a gente vai estar falando em torno de 40 quilos por metro quadrado. A diferença é absurda. São quase 6 vezes, né? São 6 vezes o peso a mais numa parede de alvenaria em comparação com a parede de drywall para o mesmo desempenho acústico. Então, isso é só para ilustrar, para você ter uma ideia de que realmente quando a gente fala que o drywall não tem problema de desempenho acústico, é um mito muito grande. As pessoas ainda têm essa impressão de que a parede de drywall não tem um bom desempenho acústico. É um mito, isso aí tem que cair por terra. Se você sabe de alguém que fala isso, você pode falar para ela, não é nada disso, você está completamente errado. Você já pode orientar essa pessoa de que o drywall tem um desempenho acústico muito superior às paredes de alvenaria, de bloco cerâmico, enfim. E essa dica que eu queria deixar para você hoje. E se você curtiu esse vídeo, mais uma vez eu te peço, compartilhe com seus amigos, dê um like aí, um joinha, para que eu saiba que você está gostando desse tipo de conteúdo e eu possa colocar mais conteúdos como esse para você. Eu estou aqui para te ajudar, então se você tem alguma dúvida, algum comentário, é só você colocar aqui que eu vou te responder. Eu respondo todos os comentários que as pessoas fazem, eu tento tirar todas as dúvidas, tudo que está no meu alcance eu faço para tentar te ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!